E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Resolveram aquelas atividades que eu deixei na semana passada para vocês? Sim, né? Muito bom, pessoal. Então nós vamos fazer a correção daquelas atividades e vamos aproveitar para fazer uma revisão para nossa avaliação, tá? Então vamos corrigir essas atividades e retomando os conceitos sobre lentes esféricas, né? E a anatomia do olho humano, para que a gente possa então contemplar o conteúdo que vai ser abordado na avaliação. Ok? Beleza, então logo depois da vinheta a gente volta. Beleza, gente. Então vamos lá para a primeira questão, né? Diz o seguinte: um objeto de altura AB igual a 10 centímetros é colocado a uma distância de 20 centímetros de uma lente. Verifica-se a formação de uma imagem virtual do objeto com a altura A'B' igual a 5 centímetros. Letra A: qual a distância da imagem à lente? Né? Então nós temos aqui, já escrevi quais são esses dados usando a simbologia que a gente atribuiu, né, ou adotou nas nossas aulas. Então a altura do objeto nós chamamos de O, com 10 centímetros, a distância do objeto até o centro óptico da lente, 20 centímetros, e a altura da imagem, 5 centímetros. E aí na letra A, é para que a gente determine qual é a medida da distância da imagem até o centro óptico. Bom, então nós vamos recorrer, nesse caso, à equação do aumento linear, onde a equação do aumento linear é dado por I sobre O. Então daqui eu posso extrair que esse aumento linear é dado por 5 décimos, que é igual a 1/2. Então esse é o aumento linear, quer dizer que a medida do objeto é o dobro da medida da imagem. Muito bem, então daqui nós podemos ainda observar que o aumento linear também pode ser calculado pela razão de P' por P, ou seja, a distância da imagem até o centro óptico negativo dividido pela distância do objeto até o centro óptico da lente. Então vamos substituir o que nós temos aqui. Então o aumento linear é meio. O P' é o que a gente está procurando, que é a distância da imagem ao centro óptico, dividido por P, que nós temos que é 20. E aqui eu posso então resolver fazendo a multiplicação cruzada, ou podemos simplesmente analisar que se aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 1, aqui eu vou ter menos 10. Né? Muito bem, então daqui eu já extraio que eu vou ter o P' como menos 10 centímetros, ok? Muito bom. Por que menos 10 centímetros? Porque é uma imagem virtual, é uma imagem formada pelo prolongamento de raios luminosos. E agora vamos para a letra B. Então, na letra B, é para a gente determinar a distância focal e o tipo dessa lente. Então, vamos lá. Qual é essa distância focal? Vamos recorrer à equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, 1 sobre 20, mais 1 sobre quanto? P', então menos 10. Então, resolvendo isso aqui, tenho 1 sobre F igual a 1 sobre 20, menos 1 sobre 10. Podemos resolver usando o mínimo múltiplo comum, ou vamos transformar em frações equivalentes, né, com denominadores iguais, que nada mais é também do que o mínimo múltiplo comum. Então vamos multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Então eu tenho que 1 sobre F é igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 20. Então eu tenho que 1 sobre F é igual... Opa, só vamos fazer uma correção aqui. 1 vezes 2 é 2, né? Ótimo, muito bem. Então agora nós temos menos 1 sobre 20. Muito bem. Agora, como eu preciso determinar qual é a distância focal, então vamos inverter essa fração e vamos inverter essa aqui também. Então nós temos que essa distância focal é menos 20
centímetros. Muito bom. Então encontramos qual é a distância focal e já temos condições também de determinar qual é o tipo de lente. Esse foco é negativo. E pelas definições que nós tínhamos inicialmente, quando o foco é negativo, essa lente se trata de uma lente de borda grossa, né? E no nosso caso aqui, lente de borda grossa, nós tratamos como uma lente divergente, tá? Então isso aqui é uma lente divergente, que é uma lente de borda grossa. Muito bom. Questão número 2, gente. Uma questão do ITA, né? Vamos resolver. Vamos ver o que ela diz. Um objeto tem altura HO igual a 20 centímetros e está situado a uma distância DO igual a 30 centímetros de uma lente. Esse objeto produz uma imagem virtual de altura HI igual a 4 centímetros. A distância da imagem à lente, a distância focal e o tipo de lente são respectivamente que valores? Muito bem, então aqui já tem os dados, né, coletados, já escrito conforme a nossa simbologia, conforme a gente adotou. Então, a altura do objeto 20 centímetros, a distância do objeto até o centro óptico 30 centímetros, a altura da imagem 4 centímetros, preciso da distância da imagem ao centro óptico, preciso da distância focal e preciso o tipo de lente. Então, é uma questão muito parecida com a primeira questão. Então, nós vamos recorrer aqui ao aumento linear. Então, o aumento linear é dado por I sobre O. Então, o aumento linear é igual a 4 sobre 20, que é igual a, vamos simplificar isso tudo por 4, 1/5. Muito bem. Agora, nós temos que o aumento linear também pode ser escrito pela razão menos P' sobre P. Esse aumento linear é 1/5. Isso é igual a menos P', o que eu estou procurando, é o P', né? Sobre quem? Sobre o P, que é 30 centímetros. Novamente eu vou fazer uma análise aqui, né? Posso até multiplicar cruzado, se eu entender assim, né? Ó, se a gente multiplicar cruzado aqui, ó, 30 vezes 1 dá 30. Dividido por 5 dá 6. Então quer dizer que o P' é igual a quanto? É igual a menos 6 centímetros. Então essa é a distância da imagem até o centro óptico. E aí nós vamos recorrer então para a equação de Gauss para determinar qual é a distância focal. Então vamos lá. Então eu tenho que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então 1 sobre F é igual a 1 sobre P, 1 sobre 30, menos, né? Por que menos? Porque eu já sei que o P' é negativo. Então vou deixar o menos aqui. 1 sobre quanto? Sobre 6. Novamente, mínimo múltiplo comum, né? Transformando aqui as frações em frações equivalentes. Multiplicando aqui o 6 por 5. E aqui em cima também por 5, numerador, né? Então eu tenho que 1 sobre F é igual a 1 sobre 30. Menos quem? 5 sobre 30. Então eu tenho que 1 sobre a distância focal é igual a menos 4/30. Novamente, preciso da distância focal, vou inverter. Então essa fração, eu tenho que a distância focal é menos 30 quartos, que corresponde a menos 7, deixa eu só verificar aqui, 7,5 o que? Centímetros. Então essa é a distância focal. Muito bem. Já sabemos a distância focal, já também consigo determinar qual é o tipo de lente. Veja que a distância focal é negativa. Se ela é negativa, então nós temos uma lente divergente, uma lente de borda grossa. Então nós já podemos até responder isso aqui, ó. Então qual é o tipo de lente? O tipo de lente, nós temos uma lente divergente. Divergente, que é uma lente de borda grossa. Ótimo. Galera, a questão número 3. Olha só, um objeto está sobre o eixo óptico a uma distância P de uma lente convergente de distância F, sendo P maior do que F e menor do que 2F. Pode-se afirmar que a imagem será o quê? Então vamos lá, gente. Como esse P, esse objeto, está uma distância maior que a distância focal e menor do que o dobro da distância focal, entendemos que esse objeto está entre o foco e o antiprincipal.
Por se tratar de uma lente convergente, nós temos então a formação de imagem, que é a imagem real, invertida e maior. Então nós vamos buscar a alternativa que corresponde a essa situação. Real, invertida e maior, só pode ser então a letra C, né? Não apresenta a informação invertida, mas é a informação que nós temos para poder resolver. Bom, então é a letra C, é a assertiva dessa questão. Galera, questão número 4, vamos lá. Olha só, um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal de uma lente convergente de distância focal f. Se o objeto está a uma distância f da lente, a distância entre o objeto e a imagem conjugada por essa lente é de quanto? Muito bem, então nós sabemos que a distância focal é dada em função de f. Sabemos que a distância do objeto até o centro óptico é uma distância de 3f, e ele pergunta qual é a distância do objeto à imagem. Como sabemos que o objeto está de um lado da lente e a imagem está do outro lado da lente, então a distância entre eles é a soma das distâncias desses elementos. Tá? Você pode estar se perguntando como é que nós sabemos que o objeto está de um lado e a imagem está do outro. Nós sabemos porque se trata de uma lente convergente, tá? Uma lente convergente, e o objeto está a uma distância 3f, ela está após o anteprincipal. Nesse caso aí você lembra, a imagem vai ser formada depois da lente, ok? Muito bom. Tem que lembrar de todos esses detalhes. E aí nós vamos recorrer à equação de Gauss para determinar qual é esse P', porque o P nós já sabemos. Então vamos lá, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Daqui eu tenho que 1 sobre F, vamos deixar F mesmo, que foi dado no exercício, é igual a 1 sobre P. O P nós temos que é 3F, e o P' é o que a gente está determinando. Muito bem. Então agora vamos isolar esse P' e vamos tentar determinar qual é esse valor. Então eu tenho que 1 sobre P' é igual a 1 sobre F menos 1 sobre 3F. Vamos fazer mínimo múltiplo comum aqui, multiplicando esse F por 3 e aqui em cima também por 3. Então eu tenho que 1 sobre P' é igual a 3 sobre 3F menos 1 sobre 3F. Então 1 sobre P' é igual a 3 menos 1 dá 2. 2 sobre 3F. Vamos inverter essa fração e vamos inverter essa fração. Então eu tenho que P' é igual a 3F sobre 2. Então essa é a distância da imagem até o centro óptico da lente. Muito bom. Agora falta a gente determinar qual é a distância entre o objeto e a imagem. Como é que a gente vai determinar isso? Adicionando a distância do objeto ao centro óptico com a distância da imagem ao centro óptico. A distância do objeto é 3F, a distância da imagem até o centro óptico é 3F sobre 2. Pronto, novamente aqui nós temos que fazer mínimo múltiplo comum. Vou multiplicar aqui o denominador por 2 e o numerador também por 2. Ótimo, então 2 vezes 3 dá 6, então 6F sobre 2, mais 3F sobre 2. Então, a distância que eu procuro entre esses dois elementos é de 9F sobre 2. Ok? Muito bom. Questão número 5. Vamos lá. Assinale a alternativa correspondente a um instrumento óptico que, nas condições normais de uso, fornece imagem virtual. Então, na letra A, projetor de slides. Letra B, projetor de cinema. Letra C, cristalino do olho humano. Letra D, câmera fotográfica. E letra E, uma lente de aumento, né? A lupa. Muito bem. Então, qual é desses instrumentos, dessas lentes aqui, que vai fornecer uma imagem virtual? Aí a gente vai recorrer às nossas aulas, né, gente? Conforme você está vendo aí na figura, e a gente percebe que a imagem virtual ela é produzida pela lente de aumento, pela lupa, tá? Então ela vai aumentar o tamanho desse objeto, produzindo o quê? Uma imagem virtual,
ok? Então fica aí como a letra E. Questão número 6. Um presbíope tem 1,5 metros para a mínima distância de visão distinta. Ele necessita ler a 50 centímetros. A vergência das lentes que devem utilizar, compondo-as de espessura desprezível, é igual a quanto? Muito bem, galera. Então aqui nós temos uma situação que está envolvendo o presbíope, né? Lembrando que o presbíope ele utiliza uma lente convergente, assim como utiliza o hipermétrope, né? Os dois, em ambos os casos, eles têm facilidade para visualizar objetos que estão distantes e dificuldade para visualizar objetos que estão próximos, né? Então aqui eu destaquei o seguinte, que o ponto próximo do presbíope é 1,5 metro. Quer dizer que essa distância é o ponto mais próximo que ele consegue observar com nitidez. Já o ponto próximo que o exercício está sugerindo para uma pessoa com visão normal é de 0,5 metros. Então nós vamos ter que utilizar uma lente que faça com que a pessoa visualize uma imagem a essa distância. Tá? Então a 0,5 metros. E ele pergunta qual é a vergência, né? Popularmente aí, qual é o grau que essa pessoa vai precisar. E a gente lembra que a vergência está relacionada com o foco, ou a distância focal. Então vamos determinar a distância focal para determinar a vergência. Então vamos lá. O que a gente faz? Sabemos que 1 sobre o foco, ou desculpa, né? 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre o ponto próximo normal menos 1 sobre o ponto próximo do presbíope. Muito bem, essa é a equação. Então eu tenho que 1 sobre a distância focal é 1 sobre o ponto próximo normal, que é 0,5, menos quem? 1 sobre o ponto próximo do presbíope, que é 1,5. Bom, aí você vai resolver da maneira que você achar melhor, né? Que você entender melhor, fazendo mínimo múltiplo comum. Aqui a gente pode multiplicar por 2. Podemos multiplicar por 2 aqui, né? Então teremos 2 sobre 1 menos quem? E aqui nós podemos multiplicar por 2 também. Então teremos 2 sobre 3. Bom, não ficou muito legal, né? Porque aqui os denominadores estão diferentes. Podemos fazer uma outra multiplicação. Vamos multiplicar aqui por 3 e aqui também por 3. Ótimo, então eu tenho que 1 sobre f é igual a 6 sobre 3, menos quanto? 2 sobre 3. Então eu tenho que o inverso da distância focal é igual a 6 menos 2 sobre 3. 6 menos 2 sobre 3 é igual a 4 terços. Ótimo. Então, nós sabemos que a vergência é o inverso da distância focal. Como eu sei qual é o inverso da distância focal, então nós sabemos também qual é a vergência, que é 4 terços. 4 terços dioptrias, né? Ou 4 terços graus, né? Alguém está achando estranho de repente a fração? Se a gente dividir aí o 4 por 3, né? Vamos fazer essa divisão aqui. 4 dividido por 3 vai dar 1,33 graus, ou 1,33 dioptrias. Isso aproximadamente. Beleza? Muito bem. Então essa é o tipo de lente que o presbíope precisa utilizar. Uma lente convergente. Uma lente de grau positivo. Ok? Questão número 7. Uma lupa é constituída com uma lente convergente de 3 centímetros de distância focal. Para que um observador veja um objeto ampliado de um fator 3, a distância entre a lupa e o objeto deve ser em centímetros igual a quanto? Então vamos lá. Quero descobrir qual é a distância do objeto até a lente, até a lupa. Então vamos tentar resolver pela equação de Gauss. Então 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aí eu posso substituir aqui a distância focal, que é 3. O que mais que eu posso substituir? Mais nada, né? Porque não tenho a distância do objeto, que é o que eu estou procurando, até o centro óptico. E também não tenho qual é a distância da imagem até o centro óptico. Muito bem, mas nós temos a informação de que o aumento linear é igual a 3.
Então vamos usar isso. O aumento linear é igual a menos P' sobre P. Sabemos dessa relação. O aumento linear é 3. Então, menos P' sobre P. Nós podemos determinar o P' em função de P. Então vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui. Eu sei que P' é igual a menos 3 P. Ok? Multipliquei aqui, ó, cruzado, 3 vezes P, 3P. E depois eu multipliquei tudo por menos 1. Então eu tenho que o P' é menos 3P. Agora vamos substituir na primeira equação que eu tinha anteriormente o P' por menos 3P. Então vamos agora, nesse cantinho aqui, fazer 1 sobre 3 igual a 1 sobre P menos 1 sobre 3P. Por que apareceu menos aqui? Apareceu menos no lugar do mais, porque nós temos que o P' ele é um valor negativo de P, tá? Então, quando eu operar com esse valor negativo, com esse valor positivo, nós teremos, então, um sinal de menos aparecendo aqui. Agora, vamos tentar resolver essa expressão para determinar o P. Então, eu tenho que 1 sobre 3 é igual a 3 sobre 3P menos 1 sobre 3P. O que o professor fez aqui? Multipliquei tanto o denominador como o numerador por 3 para que esses dois denominadores fiquem iguais, tá? Mínimo múltiplo comum. Então, vamos resolver. 3 menos 1 dá 2. Então, 1 terço é igual a 2 sobre 3P. O que a gente pode fazer? Posso até simplificar esse número 3 aqui. E aí eu tenho que 1 é igual a 2 sobre P. E aí nós vamos multiplicar cruzado. Eu sei que o P é igual a 2. Tá? Então, qual que é a unidade de medida? Como a gente estava vendo lá, tratando as distâncias em centímetros. Então, eu sei que essa distância do objeto até o centro óptico também é 2 centímetros. Tá? Muito bem. Questão 8. A correção da miopia e a correção da hipermetropia são feitas com lentes respectivamente. Então, vamos lá. Então, nós temos aí duas colunas, né? Para as alternativas. Para miopia, galera. Lembra da piadinha, que talvez não é uma piadinha tão engraçada, né? Uma piadinha sem graça. Mas dá pra gente lembrar. Por que o míope não vai ao zoológico? Porque ele usa lente de ver gente, né? Então, você vai procurar qual é a lente, essas alternativas que é divergente. Então, pode ser a letra D e pode ser a letra E. Mas o hipermétrope, ele usa uma lente convergente. Então, a alternativa que responde essa questão é a alternativa E. Questão número 9. A correção para o astigmatismo pode ser feita por lentes esféricas convergentes, lentes esféricas divergentes, lentes esféricas côncavo-convexa, lente esférica plano-convexa ou lente cilíndrica. Tá? Então, o astigmatismo, conforme a gente viu durante as aulas, não é corrigido, né, por lentes esféricas, e sim por lente cilíndrica. Questão número 15. Está como número 15 na lista de vocês, mas na verdade é a questão número 10, né? Então temos lá. O olho humano pode ser considerado um conjunto de meios transparentes, separados um do outro por superfícies sensivelmente esféricas, que podem apresentar alguns defeitos tais como miopia, daltonismo, hipermetropia, etc. O presbiopismo é causado por, letra A, achatamento do globo ocular, alongamento do globo ocular, letra C, ausência de simetria em relação ao eixo ocular, letra D, endurecimento do cristalino, letra E, insensibilidade ao espectro eletromagnético da luz. Né? Então a gente sabe que o presbíope, né, o presbiopia, ele é causada pela vista cansada, que é o endurecimento do cristalino. Então a alternativa correta é a letra D. Ok, gente bonita? Pessoal, então olha só. Se você entendeu todas as soluções desse exercício, como trabalhar com a equação de Gauss, tá? Como acontece nos problemas de visão, né, nas deficiências visuais,
Com certeza você vai se dar muito bem na nossa avaliação. E tenho certeza que vocês estudaram, eu vi que vocês enviaram para mim lá as atividades que eu pedi, essas atividades, né? Então, vamos continuar estudando, retomem os estudos de vocês, retomem os conceitos na apostila, no caderno, estudem. Não vai estar difícil, tá bom? Não vai estar difícil porque eu sei que vocês estudaram e estão se dedicando. E espero que vocês saiam muito bem. Um abração para todos aí, fiquem com Deus.